Israel, qual é a importância dessa nação? Por que entender essa nação e o que ela causa de tanta conversa pelo mundo, né? É importante entendermos a nação de Israel dentro do contexto da redenção. Israel é a nação que Deus escolheu para que pudesse ser preservada de uma certa forma, porque eles receberam a orientação direta de Deus, receberam a sua palavra, eles tinham profetas dos quais eram a voz de Deus para o povo, eles tinham sacerdotes dos quais era possível levar as questões do povo a Deus, eles tinham as leis de Deus, tinha os ditames. Então essa nação foi escolhida para ser santa, no sentido de separada das demais e com um propósito muito específico de proclamar o nome de Deus às nações. E por meio desta, Jesus vai nascer. Mas como isso começa? Israel não foi escolhido como uma nação pronta. Deus, na verdade, ele escolhe desde o princípio pessoas, famílias. E ao fim, Deus então estabelece essa nação dentro das demais nações, entre as demais nações, para que o seu plano de redenção pudesse ser executado. Por isso é importante estudarmos essa nação. Voltando ao nosso assunto aqui, nós vimos a criação, a queda, e agora nós estamos na redenção. O próprio Deus anuncia esse processo de redenção, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o anúncio do Evangelho pelo próprio Senhor Deus, anunciando a vinda de Jesus Cristo, que seria o descendente da mulher. Mas no capítulo 4, nós vamos verificar o primeiro homicídio. E ele acontece exatamente na primeira família. Os filhos de Adão e Eva, eles têm uma desavença, né? E a Bíblia nos conta que Caim mata o seu irmão Abel. Não vamos entrar no contexto da aceitação de Deus ou não, mas a questão é mostrar que o pecado, ele destrói a mente, escraviza o ser humano e destrói também os relacionamentos. A sociedade é danificada, é corrompida por conta do pecado. E o interessante é que esse homicídio ele é um homicídio doloso, né? Houve a intenção de matar, para mostrar que o pecado ele é cruel, ele é ruim e precisa ser resolvido, e não é o ser humano que resolve, mas é Deus que traz essa solução para o ser humano. Capítulo 4, então, nós temos esse primeiro homicídio. Com a morte de Abel, a Bíblia diz no capítulo 5 que Adão, quando tinha 130 anos, eu estou aqui capítulo 5, versículo 3, ele gera um outro filho à sua imagem e à sua semelhança, e dá-lhe o nome de Sete. Então Sete é a pessoa que Deus vai escolher para que pudesse preservar essa linhagem, né, de Sete. Sete vai ser o início dessa linhagem que Deus vai escolher para poder trazer uma nação, que é a nação de Israel, e por fim Jesus. Jesus ele é descendente direto de Sete. Sete vai ter filhos, não vou ler aqui, se você puder observar no capítulo 5, tem toda a relação aí. Mas de Sete, um outro nome importante a ser destacado aqui é o nome de Noé. Noé é descendente direto de Sete, capítulo 5, verso 31. Diz que Noé ele é filho de Lameque, né? No finalzinho do capítulo. Ele é filho de Lameque e Noé vai ter 3 filhos. Né? Noé terá 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E qual desses 3 vai ser a linhagem escolhida por Deus? É o seu filho mais velho, Sem. Capítulo 6, a Bíblia fala que vai acontecer um grande desastre na terra, né? Que é o dilúvio. E a Bíblia mostra o motivo desse acontecimento. Capítulo 6, verso 5, diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas, das pessoas, era continuamente mal. E aí Deus então decide finalizar a história existente, mas ele, pela sua graça, preserva uma família. Capítulo 6 ainda, versículo 8, diz que Noé encontrou favor aos olhos de Deus, graça. O fato de escolher Sete, graça. O fato de Deus guardar uma linhagem é graça. O fato de, no meio daquela geração, Deus escolher Noé e preservar sua família, graça. Salvação sempre será a graça de Deus para a humanidade. Não há outro meio de salvação, é somente pela graça. Não é pelo que o ser humano faz ou deixa de fazer, mas é a escolha e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, agradeça a Deus por você ter sido aceito por Deus todos os dias. Agradeça pela sua salvação. Capítulo 6 ainda do Gênesis, Deus no versículo 3 diz que resolveu acabar com todos os seres humanos, porque a terra estava cheia de violência por causa deles. E ele iria destruir juntamente os seres humanos e toda a terra, né? Toda a sua criação. E ele estabelece uma aliança com Noé. Versículo 18, mas com você, ele falando com Noé, né, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, Deus mostra como Noé deveria fazer. Dá a sua palavra. Escolheu a família de Noé, preservou a sua vida. E olha o interessante, o versículo 22 é a resposta que nós damos a esse chamado de Deus. No capítulo 6, ainda verso 22, diz que foi o que Noé fez. Noé fez exatamente aquilo que Deus ordenara pela sua palavra. Então, se Deus
está chegando até você por meio de uma pregação, por meio de uma amizade, alguém que Deus colocou no seu caminho, entenda que é graça de Deus para a sua vida. Responda positivamente. Não deixe o tempo passar, assim como Noé e como os demais, responda positivamente. Continuando aqui, nós vamos ver que quem vai repovoar agora toda a terra são os filhos de Noé. Capítulo 9, versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e diz que a partir dele se povoou toda a terra. E, como eu já disse aqui, Sem vai ser a linhagem escolhida. E de Sem, eu não vou demorar aqui mais, mas um outro nome importante dentro dessa linhagem, da descendência de Sem, que é importante destacar aqui, é exatamente o Abraão, ou Abrão, como é o seu nome antes de ter sido mudado por Deus, né? Abrão, então, é descendente de Sem. Então percebe como Deus vai preservando uma linhagem. No capítulo 12, Deus chama Abrão e diz para ele sair da sua terra, da sua parentela e para uma terra que ele iria mostrar. Diz que faria dele uma grande nação. E diz que todas as famílias da terra seriam benditas em Abrão. E olha o versículo 4, capítulo 12, versículo 4 do Gênesis. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. De novo, Deus que escolhe, Deus chama, e nós precisamos responder positivamente ao chamado de Deus, como Abraão e os demais fizeram. No capítulo 15, Deus refaz essa promessa a Abraão. Capítulo 15, veio de novo a palavra a Abraão, reforça a palavra, reforça a promessa para ele. E o que me chama a atenção no versículo 6, 15, 6 de Gênesis, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então, percebe que salvação é crer no Senhor. Abraão creu e isso foi atribuído como justiça. Ele foi justificado porque creu na palavra de Deus. No capítulo 21, nós vamos ver o nascimento de Isaac, que é a descendência direta de Abraão, apesar dele ter já um outro filho, Ismael, mas é Isaac que Deus escolhe para dar essa sequência. Capítulo 25, nós vamos ver o nascimento de Jacó. Isaac tem 2 filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó, mas Deus escolhe o Jacó. De Jacó nós vamos ter as 12 tribos, que você pode acompanhar no capítulo 35. São 12 tribos, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. São os 12 filhos de Jacó. É lógico que depois José vai entrar como cabeça de tribo aí os seus 2 filhos. Levi, ele não tem nenhuma tribo específica, mas formam-se as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz no capítulo 46, quando Israel desce para o Egito, se forma ali uma família desce com aproximadamente 70 pessoas, capítulo 46, verso 27. Aproximadamente 70 pessoas descem para o Egito, vão ficar no Egito por 430 anos, isso já está no capítulo 12 do livro de Êxodo. 430 anos, Deus guarda e protege aquela família que cresce. E quando eles saem do Egito, liderados por Moisés, são uma nação de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, para a gente não errar. Porque no capítulo 12, verso 37, diz que os filhos de Israel que partiram do Egito eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se a gente fizer uma conta rápida, pelo menos 1,5 milhão de pessoas saíram do Egito, oriundos daquela família de Jacó, de 70 pessoas. Aqui está já uma nação formada, né, muito populoso, e que vai caminhar pelo deserto 40 anos, vão chegar na Terra Prometida, vão entrar em Canaã, liderados por Josué. Josué, então, é o primeiro líder nacional, ou Moisés é o primeiro líder. Josué, depois que consegue, com a vontade de Deus e a permissão, conquistar Canaã, é o segundo líder nacional. Depois, morrendo Josué, nós vamos ter o período dos juízes. Depois dos juízes, o povo quer um rei. O primeiro rei é Saul. Depois, Deus lhe dá Davi, Salomão. Depois de Salomão, o reino é dividido e nós vamos ter a tribo dividida. E o interessante é notar que no segundo livro dos reis, no capítulo 17, a Bíblia fala que o motivo que levou essa nação, que agora era livre, a ser escravizada, está lá no capítulo 17, segundo livro dos reis, no verso 17 a seguir, né? Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e do poder de Faraó, rei do Egito, né? E temeram outros deuses. Então o povo que agora foi livre do Egito, passa um tempo na sua terra, é cativo novamente pelos seus inimigos por conta da rebelião contra a vontade de Deus. Então essa nação que Deus escolheu, deu a sua palavra, falhou nesse processo. Mas Deus sempre manteve uma linhagem da qual Deus preservaria, manteria firme e fiel a sua palavra. Não são de pessoas perfeitas, mas são de pessoas escolhidas por Deus, da qual vai nascer Jesus. Então essa nação que foi chamada por Deus falhou, mas mesmo assim nós temos hoje a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Tudo isso mostra esse controle de Deus sobre a história, sobre a nação de Israel, para que Jesus pudesse chegar. Então Israel é importante nesse processo de redenção.
até a chegada de Jesus, que é o nosso próximo assunto. Então agradeça a Deus pela nação de Israel e pela escolha que Ele fez por você. Agradeça a Deus porque a salvação vem da parte de Deus e responda positivamente ao chamado de Deus, e Deus certamente terá bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.